E nesse arrebatamento, nós estávamos conversando, apóstolo, que você descobriu algo nesse arrebatamento que você não tinha nem lido ainda sobre transferência de unção, que o Espírito Santo mandou você procurar um homem de Deus ali, né? Você ouviu, né? E nem conhecia ele. Explica isso, como foi isso. Não. Na verdade, quando foi meia-noite, o relógio despertou, eu levantei, porque eu achava que eu ia falar com o Espírito Santo, ia sentir um arrepio, mas o que eu senti, o que eu vi, o que eu ouvi naquela noite foi algo inacreditável que mudou a minha vida. Eu lembro que quando eu caí, comecei a tremer, a chorar, e eu deitei e eu olhava pro teto, o teto abriu, e eu começou a passar a minha vida e o Espírito Santo ao mesmo tempo começou a falar comigo. Ele começou a falar: olha, eu vou te dar um ministério e esse ministério vai ser um ministério diferenciado. Você vai ensinar as pessoas, você vai preparar as pessoas para esse último avivamento. E eu quero que você ensine as pessoas como que eu quero ser tratado. Quero ser tratado como um Deus, eu quero ser tratado como uma pessoa. E eu vou te ensinar e você vai ensinar outras pessoas a se relacionar comigo como uma pessoa. E eu vou te levar a um homem chamado Silvio Ribeiro. Eu nunca tinha visto Silvio Ribeiro, nunca tinha ouvido falar de Silvio Ribeiro. E ali em revelação, em arrebatamento, o Espírito Santo foi falando assim, ó, você vai até o Silvio Ribeiro, ele vai botar a mão na sua cabeça, ele vai transferir aquilo que eu já derramei sobre a vida dele, ele vai transferir sobre a sua vida e o seu ministério vai começar a partir daí, né? E aí eu eu acordei na madrugada com a minha esposa me chamando. Eu fui arrebatado à meia-noite. E aí, quando foi às 4 horas da manhã, minha esposa mexeu comigo, achou que eu tava tendo um ataque epilético, porque eu chorava, eu tremia, rolava no chão. E ela, assustada, me acordou, me ajudou a levantar da cama. E aí ela falou, tá tudo bem? E eu não conseguia falar com ela. Eu chorava, eu soluçava, eu falava. Ele veio comigo, ele falou comigo, ele é real. E eu chorava, chorava. E aí, pela manhã, eu fui trabalhar. E eu não acreditava. Eu achava que tinha sido um sonho a princípio, durante o dia. Eu trabalhava em Alphaville, né? Uma região muito conhecida. E aí eu fui, e durante o dia eu fui conversando com o Espírito Santo. O Senhor é real, eu quero mais, eu quero conhecer mais, eu quero ter mais experiência, né? E aí foi passando o dia. Quando eu voltei à tarde, peguei o ônibus. Quem é de Alphaville sabe que é um trânsito tremendo, ônibus lotado. E aí eu peguei o ônibus. E aí eu sentei no banco do ônibus, o banco estava vazio. Só que é um dos primeiros pontos. E aí até chegar em casa, o ponto final, o ônibus lota. E aí eu sentei, o banco do lado estava vazio. E eu falei, Espírito Santo, eu quero mais provas. Se o Senhor é real, se o Senhor tem um relacionamento como uma pessoa, eu quero que o Senhor sente nesse banco. E eu não quero que ninguém sente aqui. Eu quero que o Senhor sente nesse banco comigo. E aí foi passando os pontos, as pessoas foram entrando, olhava o banco, sentava em outro banco, até que foi enchendo o ônibus inteiro e ninguém sentou no banco que eu estava. Sobrenatural isso. Ninguém sentou. As pessoas vinham, olhavam para um lado, olhavam para o outro. E eu vim de Alphaville até o centro de Barueri, onde eu descia. Ninguém sentou. E aquilo foi mexendo comigo. Falei, o senhor me ouve, o senhor é real, o senhor tem um relacionamento íntimo, né? E aí eu fui crescendo, ele foi falando comigo e eu fui embora para casa, cheguei em casa chorando. Isso foi numa sexta-feira. Só que aí quando foi à noite, na sexta-feira à noite, um dia depois do arrebatamento, eu falei com o Espírito Santo, eu quero te encontrar de novo. E eu comecei a orar, só que eu cometi um erro. Eu comecei a orar de uma forma religiosa. Comecei a orar de uma forma religiosa. Eu comecei, Deus eterno, Deus Pai, não sei o que, essas palavras que a gente coloca achando que vai impressionar o Espírito Santo. E o Espírito Santo não veio naquela madrugada, como ele tinha vindo na noite anterior. E eu me frustrei. Eu fui dormir e falei, deixa pra lá isso. E aí quando foi no sábado, eu acordei, triste ainda. Sentei na minha cama e eu falei, deve ser algo que aconteceu esporádico. E aí, triste, eu ouvi uma voz bem suave que falava comigo. Coloca um louvor, dança comigo. Dança comigo.
Aí eu levantei, coloquei um louvor. Coloquei a mão assim no peito e comecei a dançar no quarto. Quando eu dei 3 passos, caí de novo e fui arrebatado. Eita, E glória. aí o Espírito Santo começou a falar, vai atrás do Silvio Ribeiro. Mas eu não sei quem é Silvio Ribeiro, eu vou te mostrar. E aí eu peguei e comecei a ver os vídeos do Benny Hinn. E quando eu vi o vídeo do Benny Hinn, apareceu lá o Benny Hinn conversando com o apóstolo Silvio Ribeiro. O Silvio Ribeiro estava fazendo uma chamada que o Benny Hinn ia vir no Brasil. E aí eu entrei em contato, vi lá o contato do Silvio e entrei em contato com ele. Eita, glória. Então, isso aí é para você aprender, irmãos, que nós já falamos muito aqui no canal, tanto no Podcast, como em lives que nós fazemos todos os dias. Eu faço live pelo menos 2 vezes por dia, de segunda a sexta-feira, que é um princípio de transferência de unção. O Espírito Santo estava conduzindo o apóstolo para receber uma transferência, porque é um princípio real. Você que não acredita ou você não tem entendimento, esse é um princípio real da transferência. Tem vários textos da Bíblia, então você pode receber a transferência. Até o final desse programa, o apóstolo, lá no finalzinho, vai orar para você ser tocado pelo Espírito Santo. Amém. E aí você viu aquela chamada e foi atrás do apóstolo Silvio Ribeiro? Eu peguei o contato, liguei para a equipe dele, né? E por coincidência, no próximo final de semana ia ter um café com os pastores. E o Silvio ia dar para uns pastores. Eu entrei em contato, falei assim, ó, quero me inscrever, eu quero participar. E aí a menina assessora dele, uma das assessoras, falou, ó, infelizmente o Silvio vai ter que cancelar, porque ele está numa campanha de 40 dias em cima do altar. Já faz 20 dias, ele está muito fraco e não vai poder receber ninguém, ele cancelou o evento. Né? E eu falei com ela, moça, você não está entendendo, o Espírito Santo falou comigo na madrugada, eu não sabia quem era esse Silvio, ele me deu o nome, o Espírito Santo me deu o nome e falou que eu preciso ir aí e eu vou aí. A moça falou, moço, vamos ter que remarcar, foi cancelado. Eu falei, moça, você não está entendendo, o Espírito Santo falou comigo, pediu para eu ir. Aí ela falou, tá bom, eu vou passar aqui para um outro pastor, vamos ver que ele pode te ajudar. E aí o assessor direto dele, o pastor Reinaldo, falou comigo, eu expliquei tudo o que tinha acontecido, a revelação que Deus tinha me dado. Ele falou, eu vou falar com o homem de Deus e eu já te retorno. Aí levou uma meia hora, o assessor dele me ligou e falou assim, ó, realmente o evento está cancelado, ele está muito fraco, já faz 20 dias que ele está em cima do altar, uma campanha de 40 dias de jejum. Mas ele falou que o senhor pode vir, que ele vai receber só o senhor aí. E aí eu fui, só com o dinheiro da passagem e a fé e a fome. E eu fui atrás do homem de Deus. Eita, glória. Isso é fome, hein? Foi pro Rio Grande do Sul, saindo de São Paulo. Sim. Só com dinheiro de passagem, porque a pessoa tem que ter hotel, tem que ter comida, mas essa fome. Eu gosto de falar uma frase no nosso canal, que Deus responde à fome. Com certeza. Com certeza. Deus dá a medida de acordo com a nossa fome e com a nossa sede. E como foi quando chegou lá no Rio Grande do Sul? O assessor dele, pastor Reinaldo, me pegou no aeroporto, né? E aí estava combinado para as 2 horas, para eu ir conversar com ele na igreja. Eu cheguei lá por volta das 10 horas, mais ou menos. O pastor Reinaldo falou assim, ó, eu vou te levar para minha casa. Nisso eu já tava com fome, o estômago já tava roncando. Falei, aí o rei falou, ó, vou te levar para minha casa. E aí eu pensei, ó, lá já deve sair alguma coisinha para comer, né? Aí no meio do caminho, o apóstolo ligou pro rei, falou assim, ó, rei, traz ele aqui primeiro, para eu conhecer ele. Aí o rei falou, ah, vamos lá, o apóstolo quer conhecer você primeiro, aí depois, às 2 horas, a gente volta lá, pra ele orar pelo senhor. Tá bom. Aí ele me levou até o Silvio, aí me apresentou o Silvio, você falou, ó, uma honra ter você aqui e tal, não sei o quê. Aí me mostrou a igreja. Aí o Silvio falou assim, ó, o rei, leva ele para um hotel, reserva um hotel para ele tomar um banho, descansar um pouco. Depois pega ele, leva ele para uma churrascaria, vê lá o que ele quiser, o que ele precisar. E aí depois, às 2 horas, traz ele aqui pra gente orar por ele. Quer dizer que quando Deus está no negócio, tudo acontece, tudo flui naturalmente. Né? Eu estava preocupado, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas o mais importante eu tinha, que era a fome e a sede e a certeza, que foi o Espírito Santo que falou comigo. Né?
E aí eu fui pro hotel, descansei, tomei banho, depois fui numa churrascaria espetacular. E aí às 2 horas nós voltamos lá. E aí o profeta orou por mim, colocou a mão na minha cabeça e diz, ó, teu ministério está sendo destravado hoje. E hoje inicia uma nova etapa. E aí transferiu a unção. Meu corpo parece que tinha uma eletricidade de 1000 volts passando pelo meu corpo. E aí ele falou assim, ó, eu estou, a partir de hoje, eu estou te acolhendo como meu filho espiritual, estou cobrindo você, né? E desse dia para cá, o meu ministério mudou completamente. Completamente. Destravou o ministério? Destravou.